Febres de Padre Pio. Das muitas histórias contadas em torno da figura do Padre Pio de Pietrelcina, aquelas relacionadas às suas febres ocupam páginas particularmente impressionantes. No período em que era forçado a abandonar o convento para cuidar de sua saúde em casa, o frade italiano experimentava febres altíssimas, sem registros em toda a história médica, de modo que não fossem os relatos e as observações de profissionais, se pensaria que os testemunhos a este respeito tinham sido inventados. O corpo de Padre Pio chegava a temperatura tão elevadas que os termômetros normais chegavam a arrebentar. Em carta enviada a uma de suas filhas espirituais a 9 de fevereiro de 1917, ele contava: "Sinto que melhorei. A febre tão alta que não havia termômetro capaz de medi-la deixou-me há já alguns dias." Em outra de suas cartas ele acrescentava: "O calor da febre era tão excessivo que fazia rebentar o termômetro." O padre Paulino de Cascalenda, guardião do convento de San Giovanni Rotondo, conta que na primeira vez em que se encontrou com o Padre Pio, esteve de cama. Vendo-o com o rosto afogueado e a respiração um pouco difícil, decidiu tirar-lhe a febre, qual não foi o meu espanto, quando ao retirar o termômetro me apercebi que o mercúrio, chegado aos 42,5 graus, ou seja, ao ponto extremo dos termômetros vulgares, tinha feito pressão e, não podendo sair, tinha quebrado o reservatório onde estava encerrado. Curioso para saber até onde ia a febre de Pio, Paulino pegou um termômetro de banho e ficou ainda mais assombrado quando viu na coluna que o mercúrio tinha atingido os 52 graus. Naquele momento, o frade ficou convencido de que se encontrava frente a um indivíduo fora do vulgar. O padre Raffaele de Sant'Elia de Pianisi, que viveu muitos anos com o Padre Pio, conta que em 1934, quando Dom Bosco foi canonizado, o seu termômetro subiu a 53 graus de febre. Viu com meus próprios olhos. O padre na sua cama parecia autêntico fogo, devido ao calor. Para lhe tirar a febre, tínhamos utilizado um termômetro de banho. Algumas pessoas que assistiram à canonização de São João Bosco contam ter visto o Padre Pio em Roma durante a cerimônia. Eu sei muito bem que naquele dia o Padre Pio estava de cama, e não posso dizer até que ponto tais afirmações eram verdadeiras, diz o padre Raffaele. De resto, tudo era possível ao Padre Pio, de quem se contavam tantos casos de bilocação. O doutor Giorgio Festa, que cuidou por muito tempo da saúde do frade de Pietrelcina, examinou regularmente a sua temperatura, 2 vezes por dia, no decorrer de várias semanas. Para tanto, levou consigo um termômetro especial, que serve para as experiências científicas e que é de uma precisão absoluta. Os registros variavam de 36 graus a impressionantes 48,5 graus. Quando era atingido por temperaturas tão elevadas, escreveu o médico, o Padre Pio parecia sofrer muito, sendo tomado por grande agitação na cama, mas sem delirar e sem as perturbações comuns que habitualmente acompanham alterações febris significativas. Ao fim de 1 ou 2 dias, tudo regressava ao seu estado normal. Interessado pelo caso do Padre Pio, o doutor Festa correu atrás de investigações específicas e descobriu que das temperaturas mais altas até então registradas pelos médicos, nenhuma passava dos 44 graus, tendo tais ocorrências recebido o nome de agônicas ou pré-agônicas, pois eram fatalmente seguidas de morte. Tantos episódios respaldados não só pelos relatos de quem convivia com São Pio de Pietrelcina,
como pela própria ciência médica. São verdadeiramente milagres. Aliás, é impossível compreender a vida deste santo sacerdote sem recorrer ao auxílio sobrenatural. Toda a sua existência nesta terra foi inteiramente devotada a uma contínua e cada vez mais profunda manifestação de Deus, pela qual o santo assumiu para si as palavras do apóstolo: eu vivo, mas não eu, é Cristo que vive em mim. De fato, a vida dos santos está repleta de histórias como essas, cheias de fatos extraordinários e comoventes, capazes de mexer com o coração até do cético mais obstinado. A caridade cristã, realmente, supera todas as medidas humanas e a semelhança de Cristo, que declarou ter vindo lançar fogo sobre a terra. Também os santos vieram incendiar a humanidade com a chama do divino amor. São Padre Pio, rogai por nós.